Village Electronics. Olá! Hoje vou estar demonstrando para vocês aqui a impressora de fichas Print 602F. Ela é uma impressora que possui 6 opções de fichas que podem ser configuradas tanto para valor quanto para o nome de um produto, e ela possui corte automático e impressão rápida, ideal para estabelecimentos que comercializam os produtos antes de entregá-los, assim como eventos, quermesses ou empresas que têm alta demanda de um determinado produto. Além de tudo isso, você vai ter um controle de venda por caixa. Então você vai estar vendendo a ficha do seu produto, recebendo antecipadamente e tendo controle dessa venda pela impressora de fichas. Outra vantagem é que ela é uma impressora que não precisa de computador. Ela é tudo embarcado nela, o que torna o seu uso muito mais robusto para eventos, quermesses ou até empresas que têm um alto fluxo de fichas. Ela está na sua configuração padrão de fábrica, onde cada botão vem com um valor diferente, mas você pode, através do software, modificar as configurações. Então vou imprimir algumas fichas para vocês verem como que ela funciona. Então vou imprimir, por exemplo, 3 fichas de 2 e uma ficha de 5. Basta dar 3 cliques aqui e um clique aqui. Perceba que ela já vai imprimindo e cortando, enquanto o operador pode estar fazendo outra tarefa. Então aqui eu já tenho as 4 fichas. Vou estar removendo aqui para você ver. Ela vem com esse picotezinho, que também é opcional na configuração. Então ela possui logomarca, o nome do produto ou o valor da ficha, se for o caso. Então você pode colocar aqui, por exemplo, cerveja, colocar o valor dela para R$10, enfim. E aqui embaixo escrever cerveja. Esses textos são configuráveis. Ela imprime a hora e a data. E aqui embaixo ela imprime alguns códigos de validação, o que torna o seu uso mais seguro, pois cada impressora possui um código diferente e essa validação ela é diária. A sua impressora cada dia vai gerar um código de validação diferente, inibindo que alguém leve a ficha para casa, tente tirar cópias para usar no dia seguinte, por exemplo. E todo esse mecanismo é para inibir possíveis falsificações da ficha. Sem contar que é um papel térmico, então o papel é diferente de qualquer impressora, né? E também você pode pedir ele personalizado com os fornecedores de papel térmico com a sua logomarca. Enfim, existem diversas maneiras de inibir a falsificação. Então a gente imprimiu aqui 4 fichas, posso estar entregando para o cliente e fazendo o recebimento. No final do dia eu posso obter o relatório das senhas que foram vendidas por esse caixa, justamente para acerto de caixa, fechamento de caixa. Outro recurso que eu vou demonstrar para vocês é que ela também faz a conta de quanto eu tenho que receber do cliente. Então o cliente recebe, me veio 3 fichas de 5, uma ficha de 15. Você clica aqui e ela já vai imprimindo. No final eu quero que ele feche a conta. Eu aperto o 5 e 6. Ele emite esses bips rápidos. E aqui eu tenho as fichas, as 3 fichas de 5, uma ficha de 15 e no final um subtotal para me cobrar do cliente. Quantidade 4 fichas, valor total R$30. Então que facilita aí até mesmo no cálculo do troco. Agora eu vou demonstrar para vocês a impressão de relatórios. Para poder imprimir os relatórios ou saber quanto que ela vendeu ou até mesmo zerar o caixa, é necessário um dispositivo de segurança que acompanha a impressora, que a gente chama de token. É esse dispositivo aqui. Isso inibe que o caixa, o operador, tenha acesso ao que vendeu, ou até mesmo podendo zerar. Então isso fica em posse do gerente. Então basta eu conectar na traseira da impressora. Conectei aqui. E agora, para gerar um relatório, basta eu desligar a impressora também por essa chavinha que fica aqui na lateral. Basta ligá-la novamente com o botão 1 pressionado. Ele já sai um relatório. O que você vai ter no relatório? Possibilidade de colocar o nome do caixa para guardar esse papel, saber quem que era o operador no dia. Eu tenho aqui quando foi impresso esse relatório, data e hora, as fichas que foram emitidas. Então eu tenho aqui, na ficha 1 de R$2, 6 fichas, R$12 total. Ficha 2, R$3, 2, R$6 total. Na ficha de R$5, 4, foram 20 total. Nenhuma ficha de R$10 impressa e uma ficha de 15, totalizando R$53, 13 fichas.
Então isso aqui é o fechamento do caixa, você vai saber quanto que o caixa vendeu. Embora que a gente não zerou a impressora ainda, mesmo com a impressão desse relatório, você vai conseguir continuar usando ela novamente sem que o caixa zere. Então existe uma função separada para zerar o caixa, a gente vai demonstrar daqui a pouquinho. Há outras informações importantes, que ela sai aqui o número do caixa. O que acontece? Esse caixa é o número 1, o primeiro caixa da impressora. Toda vez que eu zero, eu fecho o caixa, eu zero a impressora, esse número ele aumenta, ele vai para 2, depois para 3. Então serve de controle para você saber que ninguém zerou a impressora desde o último relatório, tá? Então é um controle seu aí também para aumentar a segurança. E ele também imprime aqui quando que a impressora foi zerada, no caso aqui fazem 2 meses que ela foi zerada, e quando começou a imprimir fichas, que foi na data de hoje, né? Como ela é uma impressora nova, ela ficou 2 meses em estoque, enfim, a primeira ficha foi impressa hoje, e aí você consegue saber quando foi zerado, quando iniciou a impressão de fichas e quando saiu esse relatório, além de saber a validação atual, tá ok? Agora vamos fechar o caixa, ou seja, zerar a impressora para poder começar um novo dia de trabalho. Também desligo a impressora novamente, desliguei na chavinha traseira, ligo com o botão 4 pressionado. Aí a impressora imprime o relatório por garantia e aí na sequência ela zera. Então ela imprimiu tanto o relatório, que é o mesmo que a gente tirou agora, né, para você saber o que estava na impressora antes de zerar, e o relatório para garantir que zerou. Então você tem aqui, por exemplo, antes de zerar, o caixa era número 1, né, R$53 ao todo, 13 fichas. E agora, depois de zerado, você tem aqui, ó, caixa número 2, total R$0, 0 fichas. Foi zerado 3 de maio, data de hoje, é o horário, e nenhuma ficha impressa. Então agora ela está zerada. Inclusive daqui, ó, em cima, relatório zerado. Então a impressora está zerada e pronta para começar um novo dia de trabalho, ou um novo operador, e o caixa foi fechado. Ela imprimiu aqui também no finalzinho um código receita. Já já a gente vai falar sobre esse código receita aqui, vou deixar ele de lado aqui. Então agora ela já está pronta para imprimir fichas normalmente, de modo que essas fichas impressas já vão ficar no novo caixa, né? E ela ganhou uma nova validação, de forma que aumenta a segurança cada vez que você zera, uma validação que ela não é previsível. Então a pessoa que for entregar os produtos, ela tem que ser informada desse código para apenas ela aceitar essa validação. Isso se você for utilizar, porque esse sistema de validação ele é opcional, e nesse caso aqui a gente recomenda que você coloque que é válida somente para o dia, para ninguém armazenar a ficha, né? Porque se você deixa que a pessoa armazene a ficha para o dia seguinte, corre um maior risco de a pessoa conseguir falsificar. Uma outra questão muito importante é o seguinte: quem trabalha com eventos às vezes vai ter necessidade de utilizar mais de uma impressora de fichas, e aí cada impressora vai ter uma validação diferente, essas letrinhas aqui, e aí é possível fazer que você iguale todas as impressoras para ficarem com a mesma validação. Agora a gente vai utilizar aquele papelzinho que a gente acabou de tirar no fim do relatório. Então essa impressora agora ela está com a validação letra C e letra Q e letra C. E aí se eu tiver uma nova impressora, eu vou estar simulando aqui com essa mesma, mas se eu tiver uma nova impressora eu consigo colocar essa validação somente através desse papelzinho que possui um código de receita. Então vamos lá. Eu vou desligar ela, vou zerar novamente como se fosse uma nova impressora. Então, simulando que ela é uma nova impressora, ela foi zerada aqui, ela está com a validação 77 e não as letras Q e C. Isso quer dizer que todas as fichas serão impressas com essa validação. Aí fica difícil para quem estiver entregando os produtos saberem todas as validações de todas as fichas. Então você consegue configurar essa mesma validação Q e C da sua impressora, né? Nessa nova impressora 77, né? Nessa nova impressora que está com a validação 77. Para isso a gente vai utilizar então o código de receita que foi gerado pela impressora antiga. Basta desligar a impressora e ligar com o botão 2 pressionado.
Aí ele imprime aqui, ó, inserção de receita de validação, digite os 7 dígitos. Então, ó, 1, 3, 1, 2, 2, 4, 5. Olha lá, validação aceita, validação QC. Então agora, essa impressora que supostamente estava com a validação diferente, ela ficou com a validação QC. E também esses códigos receitas, eles são imprevisíveis, ninguém consegue adivinhar como fazer isso, né? Como copiar. Justamente para você ter várias impressoras imprimindo a mesma formatação de ficha, para facilitar quem estiver entregando os produtos conferir essa validação. Lembrando que todo esse sistema de validação ele é opcional, você pode não utilizá-lo se você preferir. Toda vez que o papel estiver para acabar, você precisa trocar ele, né? Então a gente vai estar abrindo aqui o compartimento, basta empurrar essa alavanca para cima, ele já abre. Aqui dentro a gente tem o rolo do papel. Ele ainda está bem cheio, tá? Mas eu vou simular aqui como se ele tivesse acabado. Você vai, com a impressora fechada, você vai empurrar a alavanca, tirar o que sobrou do roletinho, e a bobina nova basta inseri-la no compartimento, deixando parte do papel para fora. Na hora que fecha, ela já imprime aqui, papel inserido com sucesso. Então a impressora já está pronta para imprimir. Uma informação muito importante é que você troque o papel antes dele acabar. É comum nos papéis térmicos, no final do rolo, vir uma tarjinha vermelha aqui do lado, que indica que a bobina está acabando. Então toda vez que começar a aparecer, o usuário deve trocar a bobina. Caso ele não troque a bobina, a impressora vai tentar imprimir uma ficha e o papel vai acabar. Essa ficha vai ficar impressa pela metade, só que ela vai ser contabilizada. Na hora que a pessoa colocar o papel de volta, ela imprime a outra metade da ficha. Então a gente recomenda que troque antes de acabar, justamente para evitar essa situação, porque essa ficha vai ser inutilizada e o caixa vai ter que guardar ela em duas partes apenas para justificar no acerto que aquela ficha não pode ser vendida. Agora a gente vai estar demonstrando como configurar a impressora para você ter aqui os 6 produtos ou valores que você desejar e outras configurações que são possíveis nela. Então vamos para o software. Bom, agora a gente já está aqui no computador. Eu já estou com a impressora ligada à energia e conectada ao computador através do cabo USB incluso. Então você coloca o CD no drive, ele vai abrir esses arquivos aqui. Você pode abrir configurações da impressora, que é o software de configuração. Ele abre aqui e a gente já consegue fazer as configurações. Então essa é a configuração de fábrica. Perceba que a gente tem aqui os 6 botões. Então o botão 1 é uma ficha de R$2. Está escrito aqui R$2, né? Configurado como R$2,00. No botão 2, R$3, 5, 10, 15, 25. Assim como já vai configurado de fábrica. Então vamos lá. No botão 1, a gente pode modificar essa ficha. Vamos colocar, por exemplo, status dela ativado. Podendo desativar por aqui. E aqui eu coloco o valor dela. O valor dessa ficha, R$5,50, por exemplo. Aqui na parte do texto, clique em editar. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, cerveja. E na descrição aqui vou colocar lata 350 ml. Por aqui eu posso selecionar o texto, trocar o tamanho da fonte, escolher diversos tamanhos, negrito, sublinhado, enfim. Vou clicar em OK. Temos agora uma ficha com o nome de cerveja, a descrição aqui lata 350 ml e com o valor agregado de R$5,50. A gente pode também configurar a mensagem do rodapé. Por exemplo, válida somente para o dia. Vou colocar aqui, por exemplo, evite amassar o papel. Posso escrever qualquer informação que você achar interessante. Clico aqui em OK. Então, lá, válida somente para o dia, evite amassar o papel. Opa, ficou com um errinho de português aqui. Evite amassar o papel. Perfeito. Então temos aqui a ficha já configurada. E aí a gente pode repetir o processo para cada botão conforme a necessidade, tá? Se caso eu não quiser utilizar algum botão, eu não tenho 6 opções, eu tenho só 5, eu posso vir aqui, desativar ele,
e aí esse botão deixa de funcionar lá na impressora durante essa configuração. O que mais que é possível? A gente tem aqui a logomarca, então a gente vai trocar a logomarca da ficha. Lembrando que a logomarca é a mesma para todas as 6 fichas. Então vou abrir aqui uma logomarca. Eu consigo aqui ajustar a largura, a altura, conforme a necessidade aí. Deixar ela assim. Se ela for uma logomarca com cor, aqui você consegue ajustar no contraste qual cor que aparece ou não, como preto. Então a gente já tem essa logomarca modificada, ela está em todas as fichas, tá? E a gente pode escolher imprimir ou não data e hora, tá? Na ficha. Posso escolher aqui o modo econômico, clicando aqui, e a ficha fica mais compacta, economizando papel. E eu posso ativar ou não a validação no rodapé. Lembrando que essa validação ela imprime o código da impressora que gerou a ficha e uma validação que é um código diário. É um código que inibe que a pessoa compre uma ficha hoje e tire a cópia para trazer no dia seguinte, por exemplo. De forma que a pessoa que for entregar a bebida, aqui no caso a cerveja, deve conferir se é o código correto para o dia, né? Então esse é o sistema que inibe falsificação. Podemos também regular o corte. Ele está como corte parcial, que fica aquele picote no meio do papel, mas pode colocar também corte total, de forma que não fique nenhum picote na ficha, tá? A gente recomenda o corte parcial, que as fichas saem grudadinhas uma na outra. Vale lembrar também que é possível remover a logomarca, economizando bastante papel aí, se for a sua necessidade. Deixar ativo novamente. Feita toda a configuração, basta a gente clicar aqui em enviar configurações para a impressora. Então a gente clica aqui, ela inicia a comunicação e descarrega as informações. Costuma demorar um pouco mais quando você troca a logomarca, porque é um processo mais demorado, mas o restante não é tão demorado assim. Então agora a gente acelerou o vídeo, já está terminando a configuração da impressora. Terminou de enviar a logomarca. Já daqui, ó, configurações enviadas com sucesso. A impressora reinicia e ela já está pronta para ser utilizada com essa configuração que a gente colocou aqui. Então, além de enviar as configurações da impressora, é possível salvar as configurações, pois se você precisar alterar elas futuramente, você precisa ter o arquivo salvo, senão é necessário configurar toda a impressora novamente. Então clica aqui em salvar. Vou colocar aqui, por exemplo, o nome ficha atendimento 2022, clique em salvar, as configurações estão salvas. Aí depois eu clico em abrir, ele tem lá o arquivinho já com as configurações, tá? Então toda vez que você abrir o software, você pode clicar em abrir, você vai voltar da onde você parou. E temos também aqui um botão que ajusta a hora e data da impressora de maneira rápida. Vou dar um clique aqui, ele já ajusta. Lembrando que o ajuste de hora e data também é possível ser feito através dos botões da impressora. Então esse é o software de configurações da impressora de fichas Print 602. Espero ter demonstrado completamente o produto, tirado todas as dúvidas. Mas ainda assim, caso você tenha dúvida, acesse o nosso canal de suporte, obtenha os manuais do produto, ficha técnica, ou até mesmo contate um dos nossos consultores para tirar suas dúvidas. Eu fico por aqui e obrigado, até mais.